também da reverência, damos lugar aos nossos joelhos e a presença de Deus nosso Senhor. Para iniciar a nossa segunda hora, o culto divino, vamos louvar ao Senhor com o cantar do hino número 200. Hino número 200. Para a introdução, vamos ler a passagem bíblica. Está em Isaías, no capítulo 43 e no versículo 2, que nos diz: Quando passares pelas águas, estarei contigo, e quando pelos rios, eles não te submergirão. Quando passares pelo fogo, não te queimarás, nem a chama arderá em ti. Com base nesta meditação, vamos levar aos nossos joelhos para um momento de oração. Pai nosso que estás nos céus, graças te damos por todas as bênçãos que nos tens trazido e por mais esta oportunidade que nos estás a dar de estar aqui reunidos para te louvar e aprender mais sobre ti. Vem ficar connosco nesta manhã para que possamos compreender bem estas mensagens e as mesmas possam ser bem aplicadas na nossa vida e também sejamos uma luz aos que nos rodeiam. Auxilia os teus filhos, aqueles que estão passando necessidades e por algum motivo não podem estar reunidos, tu sabes os motivos e os problemas de cada um. Vem ficar com eles e também o seu consolo. Fica connosco no resto deste santo dia de sábado para que também possamos guardar o caminho com a tua vontade, com os teus mandamentos. Isto que nos suplicamos, ainda que nada sejamos dignos nem merecedores, mas pelos infinitos méritos em nome do Senhor Jesus Cristo. Amém. Amém. Convido a todos a tomarem os vossos lugares. Desde já estendo as mais cordiais boas-vindas a todos nesta manhã. Hoje temos um sábado diferente, temos a casa cheia, digamos que assim, mais recheado que um sábado normal, e por isso também é um motivo de grande regozijo ter aqui também a
irmãos de diversas partes de Portugal, até do estrangeiro, aqui connosco. Nesta manhã ainda queríamos deixar aqui alguns anúncios. Hoje à tarde, por ser um dia também diferente, um dia especial, temos uma reunião de jovens, uma Liga Juvenil que está marcada às 17 horas. Desde já estendo também o convite a todos a estarem presentes e fazerem então planos também para poderem participar e aqui estarmos então a passar uma tarde bastante animada. Ainda nesta manhã temos a oportunidade de colaborar com a obra de Deus. Temos agora um momento de gratidão. Convido então o diácono nesta manhã a poder fazer a recolha da oferta, que esta, ao som do hino número 230, das estrofes, então temos a oportunidade de também colaborar com a causa de Deus. Ainda nesta manhã vamos ter agora a oportunidade de ter um momento de louvor. Convidava então o jovem Gabriela para então louvar ao Senhor.
Deus seja louvado e também que o jovem tenha muita coragem e forças para continuar a louvar ao Senhor com o seu cantar. Nesta manhã temos uma época agora bastante especial e uma data interessante nestas próximas 3 semanas. No nosso meio vai então haver oportunidade de haver casamentos. Essas próximas 3 semanas aqui dentro da nossa igreja em Portugal é algo que nem sempre acontece. Então nesta manhã vamos ter a oportunidade de ouvir uma mensagem muito interessante, que é um casamento à prova da crise. E com a palavra do irmão Hilton, vamos passar então. Aos 16 anos, uma jovem pede ao Senhor um namorado.
Aos 17 anos, ela queria um homem alto e forte. Aos 18 anos, imaginava loiro e esguio. E aos 19, tinha certeza que se apaixonaria por alguém mais maduro. Aos 20, pensava que iria se inspirar em alguém inteligente. Aos 21, descobriu que os estudantes eram mais divertidos. Aos 22, ela fez uma opção por um único homem. Aos 23, pediu apenas alguém que fosse bondoso para com ela. 24, pediu qualquer um que não fosse enfadonho. 25, qualquer um que contando que esteja vivo. Esse é o desespero de uma jovem, né? Desespero de uma jovem. Qualquer um que esteja vivo. Uma esposa estava costurando e o marido chega ao seu lado e diz assim: devagar, você quase rasgou o pano. A costura está torta, puxe mais para a direita. Você está chegando muito madeirado. A esposa para de costurar e explode. O que você quer? O que deu em você? Está me deixando nervosa. Por que faz isso? É só para você ter uma ideia do que sinto quando estou conduzindo o carro na autoestrada. Irmãos, o tema desta manhã é casamento à prova de crise. Os irmãos sabem que vivemos nos últimos dias da história desta terra. E a Bíblia diz que nos últimos dias, os dias seriam difíceis. O que Paulo está dizendo ali a Timóteo é que ao mundo viria muitas crises. E na profecia de Mateus 24, lá diz profecia de quê? Lá fala crise na política, crise na religião, crise na família, crise em todos os lugares. Mas uma coisa eu quero dizer para os irmãos, o que a crise maior, a maior de todas as crises, está entre o relacionamento da família. Ali começam as grandes crises. Aqui nós temos na Bíblia algo interessante que eu quero mencionar para os irmãos, no capítulo 1 do livro de Jó. Capítulo 1 do livro de Jó. Jó, capítulo 1. Versículo 1 diz assim: na terra de Uz vivia um homem chamado Jó. Era um homem íntegro e justo, temia a Deus e evitava fazer o mal. Tinha 7 filhos e 3 filhas. E possuía 7.000 ovelhas, 3.000 camelos, 500 juntas de boi, 500 jumentos, e tinha muita gente ao seu serviço. Era o homem mais rico do Oriente. Irmãos, não já imaginaram o que é o homem ser casado com uma boa mulher, uma boa esposa, e ter 10 filhos? Olha a vantagem que esse homem tinha. A esposa dele era uma esposa muito amável. A esposa de Jó era uma esposa super protetora, cuidadora de tudo, zelosa. Muitos pregadores não abordam isso da mulher de Jó. A única coisa que gostam de falar da mulher de Jó é quando ela, no meio da crise na família, ela fala aquelas palavras que não agradou a Deus, disse: amaldiçoa esse teu Deus e morre. Mas ela falou aquelas palavras, irmãos, haja coração para suportar o que aquela mulher suportou na família. De repente o homem era rico, poderoso. Aqui no versículo 1 diz que ele era o homem mais rico que tinha no Oriente.
tinha uma boa família, 10 filhos bonitos e filhos jovens, saudáveis, felizes, que eram realmente uma família feliz. A Bíblia diz que Jó tinha muitas riquezas aqui. Bois, jumentos, camelos, certo? E muita gente trabalhava para ele. Muita gente. Ele tinha muitos empregados. No livro que Amós escreveu, os Patriarcas e Profetas, escreveu sobre Jó, Profetas e Reis, ali também fala um pouco sobre Jó. Diz que ele era, o dinheiro dele era o remédio do doente, a vista do cego, a roupa do nu. Ele era um homem muito hospitaleiro, um homem muito cristão, muito temente a Deus. A própria Bíblia diz que Deus disse a Satanás que ele era um homem reto e íntegro, um homem feliz, perfeito. Tinha Deus na família. Mas de repente, ele começa a ver as coisas mudarem. Aqueles 10 filhos morreram tudo numa hora só. Como se fosse um acidente de carro hoje, como nós estamos visto aí nas grandes autoestradas, os acidentes, morre a família inteira de acidente. Jó perdeu os filhos. Agora vocês já imaginaram o que é perder um filho e perder 10 filhos numa hora só? 10 caixões, um ao lado do outro. O papai e a mamãe chorando. Os vizinhos, os empregados. Aqui começa uma crise. A crise emocional. O pai e a mãe ficam completamente despedaçados. Depois vem uma outra crise. Ele perde toda a riqueza também em poucos minutos, em pouco tempo. Se vê pobre. A crise financeira. A crise emocional. Olha, veja só como é que foi ficando a família de Jó. Crise emocional, crise financeira, automaticamente a crise conjugal. Como é que vai procurar a esposa para as intimidades de luto de 10 filhos e olhando a conta bancária, zero, não tem mais nada, perdeu tudo, não tem o que vender, acabou com tudo. Então a crise sexual também na família, não tinha mais como tudo que os irmãos imaginarem de crise. Esse pobre homem, agora pobre, porque não tinha mais nada, sofreu. E agora vem a crise na saúde. Ele contraiu uma enfermidade que atingiu o couro cabeludo da cabeça, a planta dos pés. Bom, agora sem filhos, sem a esposa do seu lado ali, sem também a riqueza e agora sim a saúde. Irmãos, para que crise maior do que essa? O que acham os irmãos? Como é que estava agora a família de Jó? A mãe não tinha como, eu penso que a mãe não tinha como cuidar de Jó. Ao pensar que os filhos tinham todos se acabaram de uma hora para outra. A mãe também ficou depressiva para lá. E Jó começou a sofrer. E para aumentar a crise, chegou aqueles, entre aspas, aqueles falsos amigos, aqueles falsos irmãos. E começou a apontar para Jó: Jó, tu tem pecado. Tua vida está indo de mal a pior. Tu perdeu teus filhos, tu perdeu a riqueza, agora tu perdeu a saúde. Que pecado que tu fez. Agora imagine só que crise psicológica Jó não sofreu. Já imaginaram? E Jó teve que passar por tudo aquilo. No final, queridos irmãos, o importante não é o começo. O importante é o quê? O final. Ellen White diz que muitas pessoas que nós pensamos em encontrar na eternidade não vão estar. E muitas pessoas que nós pensamos em não encontrar na eternidade, lá vão o quê? O importante é o quê? O final. É isso que nós precisamos analisar. No capítulo 42 mostra o final agora. Vamos ver. 42 do livro de Jó. 42 do livro de Jó. Nos últimos versículos desse capítulo, aqui diz
depois, versículo 10, 42, versículo 10. Depois que Jó orou por seus amigos, o Senhor o tornou novamente próspero e lhes deu em dobro tudo quanto tinha. Todos os seus irmãos e irmãs e todos os que haviam conhecido anteriormente vieram comer com ele em sua casa. Ele os consolaram e o confortaram por todas as tribulações que o Senhor tinha trazido sobre ele. E cada um lhe deu uma peça de prata e um anel de ouro. Agora, versículo 12, aqui vem o auge da recompensa. O Senhor abençoou o final da vida de Jó, mais do que o início. Ele teve 14.000 ovelhas. Sabe o que é 14.000 ovelhas? Já conseguiram imaginar o tamanho do rebanho desse homem? Tá, vamos ver aqui. 14.000 ovelhas, 6.000 camelos, 1.000 juntas de boi e 1.000 jumentos. Também teve ainda 7 filhos e 3 filhas. Agora a recompensa será tão vista, diz o versículo seguinte: a primeira filha deu o nome de Gemina, a segunda, Késia, e a terceira, Queren-Apuque. Em parte alguma daquela terra havia mulheres tão bonitas como as filhas de Jó. Os irmãos perceberam aqui a recompensa? Mas o tema desta manhã é casamento em crise. Irmãos, se nós fôssemos hoje começar o nosso casamento hoje, com a experiência que cada um de nós temos, como nós iríamos começar o nosso casamento? Amanhã é o dia da Ellen e do Gerson e da Ellen. Amanhã eles vão começar o casamento. Eles já viram a experiência do papai e da mamãe, de ambos os lados. O Gerson já viu experiências na família, já viram experiências na igreja, certo? Mas agora eles vão fazer o quê? A sua própria experiência. Daqui a 15 dias também, depois, tem o irmão Adelino, que vai fazer o quê? E a irmã Abigaela, fazer a experiência deles. Depois tem o irmão Samuel, olha, quanta bênção, né? Quanta bênção aqui no campo português. Cada um de nós temos a nossa experiência. Mas eu quero falar hoje, não para eles que vão fazer a experiência a partir de agora. Eu quero falar para nós, se nós formos, que somos casados, se fôssemos começar a nossa experiência hoje, como nós começaríamos? Como nós começaríamos os nossos relacionamentos? Irmãos, nós começaremos fazendo um compromisso mais real, um compromisso diferente. O nosso compromisso seria totalmente diferente do que nós temos vivido até hoje. Acreditamos hoje que o tipo de compromisso que fazemos um ao outro é o que mantém nosso casamento durante as tempestades. Esse compromisso, se esse compromisso for com a permanência, ele não será então superado pelos problemas financeiros. Os irmãos já imaginaram quantas crises hoje existem em casais por causa das finanças? Problemas físicos ou qualquer outro problema
que um casamento possa enfrentar. Mas se o nosso compromisso for fraco, apenas as pequenas dificuldades, desânimos e decepções nos afastarão um do outro. Nesse caso, não iremos trabalhar em nossos problemas. O fato de que as coisas se tornarem difíceis em certas ocasiões não significa que a união está condenada. Não tem nenhum casamento perfeito. Você não sabe disso? Não existe casamento perfeito. Ninguém até hoje, desde Adão, conseguiu se formar em casados e dizer assim, ó, eu tenho certificado e meu casamento é perfeito. Todos os casamentos têm as crises, umas grandes e outras pequenas, mas todos nós enfrentamos crises. Os casamentos mais felizes, conforme descobrimos, não são os que têm menos problemas, mas aqueles em que os parceiros se dedicam a resolvê-los juntos. Quando o homem e a mulher, quando o marido e a mulher resolvem resolver os problemas juntos, esse casamento ele se torna sólido. Sabemos agora que todo casamento possui elementos suficientes de desarmonia para ser um fracasso. Mas se o compromisso de ambos permanecer forte, nenhuma doença pode abalar o laço de amor. E nenhuma dificuldade apagar o espírito de amor e forte apoio. Assim como também separação pode diminuir a firmeza do nobre amor e também da fidelidade absoluta. Eu conheço muitas histórias tristes de que quando o casal vai andando tudo conforme está prescrito para um casal andar, e de repente um adoece e o amor arrefece. Doença. Essa é uma das causas que hoje mais separa casais. Irmãos, tem um outro método, outro meio de nós continuarmos o nosso casamento. Ou seja, começar o nosso casamento. Descobrimos que o casamento tem a sua maré de enchente e vazante. Em toda união existem períodos de intimidade especial, assim como de tensão e distanciamento. A própria Bíblia, no livro de Eclesiastes, no capítulo 3, diz que há tempo para tudo. Há tempo de abraçar e tempo para deixar de quê? De abraçar. Está escrito lá, né? Isso lá tem um envolvimento muito grande. É como Isaías capítulo 43. Quando passares pelo fogo, não te... E quando passares pelos rios, eles não te submergirão. Você não morrerá afogado. Então é o seguinte, o casamento que é estruturado, o casamento que tem um começo, uma base, que tem compromisso, a pessoa consegue atravessar o fogo sem se queimar e consegue atravessar as águas sem se afogar. A vida nunca é assim. O importante é saber como enfrentar os altos e baixos. Temos, no geral, a tendência de fugir quando chega a dificuldade e pensamos imediatamente em como escapar delas, em vez de nos concentrarmos a resolver a situação. A vida na década dos anos 80 se inclina à fuga de todo e qualquer desconforto. Hoje é muito fácil. Tem casais no mundo que já nem pensam em casamento. Nós vamos simplesmente morar junto para fazer o quê? Para ver se dá certo. Para ver se dá certo. Nem pensa em casamento. Outros que chegam a casar já pensam em se separar. Já pensam em se separar. Olha, se não der certo, se separa. Certo? Então existe muitas formas. Depois dos anos 80, as coisas começaram a entrar em dificuldade. Nós queremos dizer aos casais que estão aqui, vocês se amaram um dia, queridos irmãos. Nós nos amamos um dia. Muitas pessoas acham que a solução para os problemas da vida é cada um para um lado, cada qual para si, mas isso não é solução. O divórcio, a separação nunca foi solução para o casamento. Ao contrário.
prejuízo para o pai, para a mãe, e para os filhos e para a sociedade. Foi feita uma pesquisa no Brasil, e foi encontrado 55% dos jovens delinquentes na FEBEM são filhos de pais divorciados e ex-religiosos. 55% dos jovens delinquentes. Aqueles jovens que são presos por assassinatos, sequestros, essas coisas, estupro, que vai para... Por quê? São filhos de pais divorciados e ex-religiosos. Irmãos, existe uma forma de nós começarmos o nosso casamento. É não começar a namorar de novo. É possível conquistar uma pessoa namorando de novo? É possível. E a irmã White diz assim: nós devemos manter ou continuar as nossas primeiras atenções. E aí, o amor, em vez de ser o fim, será como ser o quê? Princípio. Princípio. Tem um outro ponto que eu quero considerar com os irmãos. Amor significa tempo. Amor representa tempo juntos. Passar tempo juntos. Ficar um com o outro sozinho. Para conversar, para extravasar, para brincar, para acariciar. Irmãos, quem hoje pela manhã falou para a esposa: eu te amo, nos maridos? Quem foi a esposa que ouviu do marido essas palavras hoje? E quem foi o marido que ouviu da esposa dizer: você está realmente muito lindo hoje, eu te amo demais, né? Isso é uma questão diária. Um casal estava em viagem no comboio e de repente pararam para dormir. E ali dentro do comboio, foram cada qual para a sua beliche, tinha um casal que eles se encontraram ali, fizeram uma certa amizade, e quando foi na hora, o homem dormiu em cima, ou o homem dormiu em cima, a mulher dormiu embaixo, eu sei que ela estava embaixo, em cima, e ela disse assim para ele, disse assim: seguinte, vamos brincar de casados? A mulher disse para o homem: disse, tudo bem, é o seguinte, eu estou com frio, dá para você me passar a coberta que está embaixo? Aí ele disse: dá sim. Já que é brincadeira de casal, por que você não desce e vem buscar? Perceberam aqui, irmãos? É assim mesmo, quando nós casamos, a esposa, no início, né, vai lá, cobre o marido, tudo bonitinho, e ele fica todo... Com o passar do tempo, ele nota que já não tem mais aquela preocupação. E tem uns que tem até coragem de perguntar: mas por que você não está mais me cobrindo? Tem uns que tem coragem de perguntar, e ela responde assim: você não tem mão? Você não tem pé? Né? Vai vir buscar? É assim ou não é? É assim, lamentavelmente é assim. Irmãos, passar tempo juntos para conversar, para extravasar, certo? Eu conheço uma experiência interessante. O nome do homem era Bill e o nome da mulher era Connie. Ela estava com câncer e no hospital ela fez uma confissão à enfermeira. Ela disse assim: você sabe, eu tenho uma tristeza no meu coração tão grande que meu marido nunca diz que me ama. Ele nunca compra uma rosa para mim, uma flor, nunca, nada. Nunca me dá um cartão. E fez ali, desabafou, ela já estava morrendo mesmo. E a enfermeira se achou na obrigação de conversar com o marido. Mas olha, seu Bill, é o seguinte, você precisa dizer para sua mulher que ela ama. Você precisa comprar um cartão. E ele disse assim: mas não é preciso. Ela sabe que eu amo. Mas ele pensou depois, foi até o leito e falou tudo quanto ela queria ouvir. E levou um cartão para ela.
Irmãos, nós não devemos deixar que os problemas da nossa vida, as crises do nosso casamento, nos afastem um do outro a ponto de nós não podermos mais expressar por palavras, por gestos, que amamos o nosso cônjuge. A Ellen, eu chamo a minha esposa de neguinha, desde quando nós começamos a namorar. Até hoje, eu a chamo de neguinha. E eu fiquei surpreso quando eu comecei a perceber que o Gerson chama a minha filha de preta. Então, naturalmente, ela foi batizada por preta. Então, lá em casa é nega, neguinha e preta. Algum tempo na minha geração, acho que vai ter alguma branca, né? Pode ser que daqui a um tempo, meus netos, meus bisnetos, né? Mas eu comecei, eu dei um mau exemplo, né? Chamando de negra, né? Neguinha. Mas, irmãos, não importa negra, preta, neguinha, seja esse nome carinhoso que nós devemos continuar tratando as pessoas. É ou não é? Não importa que nome, se a pessoa se sente bem em pronunciar e a outra se sente bem em ouvir, nós temos que ir até a morte. Então eu vou com a minha neguinha até a morte, né? Eu vou com a minha neguinha até a morte. Queridos, nós precisamos passar mais tempos juntos. Eu quero finalizar falando sobre os votos nupciais. Agora para o irmão Adelino e a irmã Migaela, para o Gerson e para Ellen e para nós que somos casados. E para você, jovem, que está se preparando para casar. Nos votos nupciais, os dois prometem aceitar as doenças e as fraquezas uns dos outros. É ou não é? Não é isso que nós fazemos? Todos nós que fomos casados aceitamos. Uma das perguntas mais conhecidas feitas aos que se casam é esta: você aceita a pessoa ao seu lado para o melhor e para o pior? Você aceita a pessoa ao seu lado para o melhor ou para o pior? Os votos de casamento são bem realistas. Descobrimos logo depois de casado, se não pensamos nisso antes, que cada um de nós tinha e ainda tem pontos fracos e pontos fortes. É só depois do casamento que nós conseguimos descobrir os maiores pontos fracos do outro. A pessoa tímida, aqui diz assim, que o lado pior pode ser terrivelmente pouco romântico, irritante e algumas vezes praticamente insuportável. Como quase sempre acontece, somos atraídos pelos nossos opostos. A pessoa tímida sentiu-se magnetizada por alguém que tinha um senso de humor e era muitas vezes a alma da festa, aquele que se sentia à vontade em qualquer situação. Era difícil juntar-se às risadas e alegria. Era bom também quando, depois da reunião, os amigos se lembravam da noitada divertida. Ficamos surpreendidos ao vermos como o casamento modificou as coisas. O extrovertido ficou irritadíssimo, porque o parceiro se mostra calado e tinha pouco a compartilhar. Quando chegamos ao ponto de compartilhar que aquilo que nos aborreceu era, na verdade, um aspecto positivo da outra, é possível tratar, então, construtivamente a diferença. Somos pessoas diferentes, irmãos, e os opostos se atraem. É isso que está na lei. Os opostos se atraem. Mas nós precisamos saber conviver com os problemas, com as dificuldades. Nós precisamos saber conviver com as diversidades. Amanhã, a partir de amanhã, será um novo tempo para o Gerson e para a Ellen, e daqui a 15 dias para o irmão Adelino e a irmã Migaela. Eu quero dizer para vocês que estão entrando nessa fase. Casamento é uma lição de vida. É uma lição de vida.
nós aprendemos com os anos. E eu quero dizer que o casamento de vocês também deve ser estruturado para enfrentar as crises. Casamento à prova de crise. Eu quero dizer para os irmãos o seguinte: um homem entra em sua casa correndo e grita à sua mulher: arruma as suas coisas, eu acabei de ganhar na loteria. E ela questiona: você acha melhor que eu leve as roupas para frio ou calor? O homem responde: leve tudo, eu vou embora. E você também vai embora. Se separaram assim que o homem ganhou na loteria. Dinheiro é outra coisa que muda as pessoas. Nós temos que ter muito cuidado com o dinheiro. Dinheiro muda as pessoas. A Bíblia diz que a raiz de todos os males está onde? Dinheiro. E a Bíblia diz também que o amor ao dinheiro é o quê? É pecado. Irmãos, que Deus tenha misericórdia de nós. Que Deus possa nos ajudar para que possamos amar de fato os nossos semelhantes. Eu quero pedir para você que enfrenta a crise no casamento agora. Tenha compaixão do seu cônjuge. Passe a falar palavras carinhosas com o seu cônjuge. Passe a amar o seu cônjuge de verdade. Passe a olhar o lado positivo da pessoa, o lado bom, as qualidades, as virtudes. Esqueça as fraquezas. Esqueça os defeitos. Você nunca será feliz olhando para o defeito. Você nunca será feliz apontando o erro no seu marido e apontando o erro na sua mulher. Você nunca será feliz no casamento olhando os defeitos do seu cônjuge. Queridos, irmã Adelina e irmã Abigail. Abigail tem muito defeito, né, Abigail? Adelino também tem um monte de defeito. Mas uma das virtudes de vocês é que são jovens e são muito bonitos. Como a Ellen e o Gerson. São jovens, bonitos, saudáveis. Cada qual tem muita qualidade boa. Explorem isso, as qualidades boas. Explorem as virtudes.
esposa deixou um bilhete na geladeira, no frigorífico, para o marido. Só que quem leu foi o filho quando chegou do trabalho. O filho, ao abrir o bilhete, estava escrito assim, num verso do livro de Apocalipse, para o marido: tenho, porém, contra ti, que deixaste o teu primeiro amor. Irmãos, no livro de Lucas, capítulo 15, lá diz que a dracma foi perdida dentro de casa, não esqueçam disso. E o primeiro amor nós perdemos dentro de casa. Que Deus nos ajude para que esse grandioso Deus que foi cantado agora, grandioso és tu, Ele ainda está à disposição a cada um de nós para nos ajudar a acender a candeia e encontrar a pérola preciosa, a dracma que foi perdida, a dracma do afeto, a dracma do beijo, a dracma do abraço, a dracma das boas palavras, das boas maneiras. Que Deus, em sua infinita graça, nos ajude a acender a candeia. E esse grandioso Deus vai nos ajudar a encontrar essas pérolas. E seremos felizes até que a morte separe. Amém. Vamos então para concluir esta bela manhã e esta hora que aqui tivemos, louvar ao Senhor alegremente com o cantar do hino número 486. Hino 486. Aleluia.
dobrar os nossos joelhos para um momento de oração final. Bendito Pai que está nos céus, muito obrigado pela manhã de vida, de saúde. Obrigado, Senhor, pela confraternização e encontro ali com os irmãos, os teus filhos. Obrigado pelas lições e também pela mensagem que nós acabamos de ouvir e te pedimos ajuda para que nas crises de nossos relacionamentos tu venha estar sempre presente para nos ajudar a enfrentá-las com amor e com carinho. Amém. Queremos pedir que abençoe ricamente os casais aqui presentes, abençoa também os nossos filhos e as nossas filhas, abençoa também de uma forma carinhosa os nossos visitantes que Amém. Deixaram os seus afazeres, deixaram os seus compromissos para vir te adorar nesta manhã. Leve-os para casa com as tuas bênçãos. Amém. E faça-os retornar a este lugar para te adorar em espírito e em verdade. Amém. Queremos agradecer também aos nossos irmãos que vieram de outros países e que esses irmãos, os momentos que passarmos juntos, possam ser momentos memoráveis, momentos inesquecíveis, momentos de alegria e felicidade para todos, para a glória do teu nome. Amém. Abençoa também os casais que estão entrando na vida conjugal e que esses casais possam formar um lar adventista, um lar feliz, um lar onde o teu nome e a tua pessoa possa ser exaltado. Amém. Entregamos, Senhor, nossos cuidados em tuas mãos. Capacita-nos para vivermos unidos e felizes ao lado da pessoa que nós escolhemos. E te pedimos sabedoria para lidar com os conflitos e as crises. E que os nossos casamentos possam ser todos à prova de crises. Te pedimos a tua graça, te pedimos o teu poder, o teu perdão. Em nome de Jesus. Amém. 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 Nesta manhã agradecemos a vossa presença aqui no nosso meio e em nome do Senhor Jesus damos por concluído o nosso culto divino desta manhã. Que a graça de Deus seja com todos nós. Amém. Amém. Esse aqui.